Minha senhora, meu senhor, hoje eu vou falar com vocês sobre relacionamento, mas principalmente sobre uma perguntinha. O que você espera dos outros? O que raios você está esperando dos outros? E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre essa expectativa sobre os outros. Eu já falei aqui no meu canal sobre projeção, quando você projeta muita coisa nos outros. O que eu vou falar hoje aqui é um complemento sobre essa questão da projeção, mas também não é nem tanto a projeção. Porque a projeção, quando a gente projeta algo no outro, nós temos uma expectativa de que ele faça algo e nós temos quase que uma certeza de que ele vai fazer este algo. O que eu quero falar hoje aqui é um passo antes. É o que você está esperando que os outros façam, que você mesmo não está percebendo e que isso acaba atrapalhando a tua relação e trazendo problemas e trazendo conflitos e assim por diante. Vamos falar sobre isso aqui, minha senhora, meu senhor, mas antes eu preciso dar 4 recados. Os 3 primeiros são rapidinhos, mas o último é maravilhoso e você precisa saber, tá? Primeira coisa, me siga aqui no meu canal, dê like nesse vídeo e também ligue a sineta. Eu estou com vídeos de segunda a sexta. E por que você tem que fazer isso? Já é o segundo recado. Porque, além de você ser informado de que vai ter meus vídeos aqui, você também vai estar comigo, pode estar comigo, quarta-feira, meio-dia 15, no podcast do Bom Senso, que é ao vivo aqui. O almoço de quarta-feira é por minha conta, então só vem. E aí o que acontece? A gente vai para o terceiro recado, que é o quê? A gravação do podcast fica disponível por uma semana e depois vai para o clube de membros. Aqui no meu canal do YouTube tem um clube de membros. Por R$ 7,99 por mês, você me apoia aqui nesse meu projeto. E além de ter vídeos exclusivos, como os podcasts e também outros conteúdos, você também me ajuda a fazer com que a palavra do bom senso chegue aos corações que precisam. Tá? R$ 7,99. Se você gosta do meu trabalho, considere me apoiar aqui nesse meu projeto. É muito barato. Tá mais barato que um sorvete. Esse dia eu fui comprar um sorvete, tava 14 conto. Tá muito caro. Com 14 conto dá pra você fazer 2 assinaturas. Mas enfim, fica esses 3 recados. E agora o melhor recado, o recado que você tem que guardar no seu coração. E além de guardar no seu coração, você tem que clicar no link aqui embaixo e estar presencialmente. Por quê? O último recado é que dia 8 de novembro, 8 de novembro, eu estarei em São Paulo com o meu evento Amar Sem Surtar. 8 de novembro, Amar Sem Surtar em São Paulo. É um sábado, vai começar às 9 até às 19. São praticamente 10 horas comigo, com intervalo para o almoço e para o café. Então, dia 8 de novembro. Imagine você, minha senhora, estar presencialmente. Imagine, eu tô tão empolgado, eu tô tão feliz que eu vou poder encontrar vocês. Eu vou poder fazer piadas, vocês vão poder rir das minhas piadas ruins, entendeu? Nem que seja por educação. Eu vou poder ver alguém erguer a mão e eu vou falar, fala minha senhora, e vai ter uma senhora na minha frente. Vai ser maravilhoso isso daí. Então, minhas queridas e meus queridos, estejam comigo. O link está aqui embaixo. E são 3 lotes. Primeiro lote, R$ 100. Segundo lote, 150. Terceiro lote, 200. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja comigo. E eu espero que ainda dê tempo, né? Às vezes você já passou lá do dia 8 de novembro. Ai, que pena te conhecer depois. Calma, vou fazer mais eventos. Mas não perca, é o primeiro evento sobre relacionamento que eu vou fazer na minha vida com os meus conteúdos. Por isso que eu estou muito feliz. E eu vou falar o quê? Sobre relacionamento amoroso, sobre personalidade, sobre dinâmica dos sentimentos, sobre a sua herança emocional. Vou falar para solteiras também, sobre como é ser solteira com bom senso no mundo sem noção. E obviamente vou falar sobre amor, vulnerabilidade e sacrifício, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje aqui, tá bom? Então considere estar comigo dia 8 de novembro. Eu quero você lá, beleza? Então vamos lá. Vamos começar nosso vídeo aqui. Dados, recados, vamos lá. O que você espera das pessoas? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, amar é se sacrificar pelo outro, não é mesmo? É bonita essa frase, né? Amar é se doar por inteiro pelo outro, é dar a vida pelo outro. É igual aquela pergunta, você morreria para os seus filhos? Morreria para vocês, morreria. Se eles estivessem quase para ser atropelados, sei lá, você se jogaria na frente, correndo risco? Sim. É claro que tem tudo isso na relação amorosa. Hoje em dia a galera está meio desconfiada, mas o amor ainda, o amor enquanto como é que eu posso dizer assim? O amor enquanto ser, né? O amor enquanto conceito, a gente sabe que ele pode chegar nesse ponto, né? E o que acontece é o quê? Quando nós pensamos nisso, beleza, o amar é se sacrificar pelo outro, mas o outro vai sacrificar por mim? O outro vai sacrificar por mim? Ou será que ele não vai sacrificar? A gente pensa nisso. Porque a gente é egoísta, coisa e tal. Ah, pouquinho.
Porque a gente não quer ser otário? Também. E porque assim, uma mão lava a outra via de mão dupla, né, minha gente? Vamos ser sinceros. Então é muito difícil eu conseguir estar numa relação em que eu me sacrifique, né, por a minha esposa, por uma mulher, sendo que ela não faz nada por mim, né? Então eu tenho algum problema nessa relação. Então é interessante que toda vez que a gente começa a relacionar com alguém, a gente quer a tal da reciprocidade. Nós desejamos que seja recíproco. Você quer que, se você está afim de uma menina, a menina goste de você. Se você está afim de um menino, o menino gosta de você. Entende? Então isso a gente entende. E, inclusive, eu estou falando aqui da relação amorosa, mas isso pode ser pelas amizades também. Isso também, a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, pode ser também com os filhos, pode ser com os pais. Porque esta pergunta, o que você espera das pessoas, não estou falando só do amor romântico, né, afetividade, eu estou falando também do geral, das relações. Até pode ser com o seu chefe, essa pergunta também aqui funciona, dos seus colegas, entende? E se vocês ouvirem algum barulho aqui em cima, vocês não ligam, tá? É isso que dá ter família numerosa, né? Passou de 2 filhos, já é numerosa. Então aqui a gente está se organizando, quem tem que ir para Curitiba, tá? Eu estou aqui trabalhando. Sábado de manhã eu estou aqui trabalhando. Então o que acontece, tá? Não liga, tem uns barulhos aí. O barulho é muito alto. É família, tá? O que eu penso hoje em dia é assim, daqui a pouco essas crianças crescem, não vão mais estar aqui em casa, não vai mais ter barulho. Então você me acompanha de hoje até essas crianças fazer 20 anos, casar, sair dessa casa aqui, sei lá, ter filho, aí você não vai mais ter ruído, tá? E aí quem sabe a vida vai ser até um pouco mais tediosa. Mas enfim, voltando. Então, a gente sempre tem que pensar que existe esse desejo de reciprocidade, tá? Ele é ruim? Não, ele não é ruim. O problema é que se o desejo de reciprocidade nas relações é algo natural, o problema, de fato, é que a gente não presta atenção nessa reciprocidade. A gente não presta atenção o quanto nós desejamos essa reciprocidade. E mais, a gente não presta atenção no quanto nós estamos desregulados nessa reciprocidade. Porque se tem uma coisa que é muito comum que eu percebo nos relacionamentos, principalmente porque eu estou aqui no fronte de batalha do consultório, né? Sou psicólogo, sim, sou psicólogo, estou aqui atendendo há 12 anos. O que eu vejo é o quê? É como diria o Chesterton, né? O mundo está cheio de ideias cristãs enlouquecidas. O Chesterton falava isso. Então o que acontece? Os relacionamentos estão cheios de ideias normais enlouquecidas. Ou seja, eu quero que a pessoa se sacrifique por mim. Quero que dê a vida, ela dê várias provas de amor. Em que, quando? Sempre, todo dia. Opa, ficou meio louco isso aí. Eu quero que eu ame a pessoa me ame. Mas eu quero que ela me ame mais para então eu começar a amá-la. Opa, tá errado. Né? Eu quero que a pessoa me entenda perfeitamente. Em que em nenhum momento ela ache ruim. Eu quero que a pessoa converse comigo, interaja comigo, me entenda. Mas quando que ela me entenda? Sempre. Quando eu estiver bravo, eu quero que meu marido, ele me entenda que eu estou brava. Quando eu quiser conversar, e o dia que eu estiver brigando com ele tem que captar no ar quando é para ele brigar de volta, ou quando é para ele ficar quieto. Opa, já ficou meio enlouquecida a situação. Então o que a gente tem que pensar é que hoje em dia, nós estamos, assim, num mundo de relacionamentos enlouquecidos. Relações que não têm clareza. E é uma coisa, né? Ontem eu estava na escola do meu filho, eu estava conversando com pais, né? E assim, a gente não tem muita clareza sobre essas coisas mesmo. Infelizmente, nós não temos clareza. Muitas vezes tem gente, eu já falei aqui também, né? Acho que foi no vídeo anterior, quando casar a Sara. Eu acho que foi. A pessoa acha que assim, vou casar vai resolver todos os problemas. Não tem uma clareza da situação. Tá? E qual que é o problema, então, quando a gente vai falar dessa reciprocidade meio maluca, tá? A gente percebe que hoje nós estamos num mundo hiperconectado e extremamente desconectado. É um mundo hiperconectado em que as pessoas se sentem completamente solitárias. Não é interessante isso? Vou dar um exemplo. Imagine um mundo em que as pessoas, né, têm tudo, mas estão insatisfeitas. É paradoxal isso, não é mesmo? É um mundo hoje em dia em que nós temos uma quantidade brutal de informação e uma quantidade brutal de chance de você ter informação. Hoje em dia com o ChatGPT é ridículo, entende? Se antigamente a pessoa tinha que fazer um esforço para encontrar links bons no Google, hoje com o ChatGPT é ridículo. O cara escreve lá qualquer coisa. ChatGPT, como é que funciona a bolsa de valores? ChatGPT, o ChatGPT ainda vai te falando assim, você quer que eu não sei das quantas? Você quer que eu não sei? Ele vai te dando ainda inputs. Mas parece ser uma realidade em que as pessoas estão cada vez menos informadas.
cada vez menos sábias, cada vez menos inteligentes. Então é claro que a reciprocidade também está acontecendo isso. No nosso mundo hiperconectado, as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas. Por quê? Porque temos um problema. Temos um problema de, apesar da nossa hiperconexão, né, nós não estamos tendo mais convivência com as pessoas. Isso é um problema da hiperconexão. Não é o tema do nosso assunto aqui, mas a gente tem que entender que vai chegar lá onde eu quero chegar. A gente não tem mais convivência, a gente não tem mais olho a olho. Não tem mais isso. Talvez no mundo sem internet, em vez de eu estar aqui gravando meus vídeos, né, e tentando ganhar a vida, eu estaria numa faculdade, com alunos presencialmente, dando aula de alguma matéria. Terapia do bom senso. Talvez fosse isso, né? Ou eu daria, né, como a gente sabe, assim, C.S. Lewis, né, o escritor de Nárnia. Mas não só de Nárnia, mas escreveu vários livros, né? São fantásticos. Aí o que acontece? O C.S. Lewis, muita coisa que ele fazia, eram muitos livros, de palestras que ele deu em paróquias, né? E também em rádio, né? Mas rádio já tem esse distanciamento, né? Então o que acontece é o quê? O que a gente tem que pensar? Nós estamos desconectados. Nós estamos, às vezes, com um sentimento de solidão. Nós passamos 3 horas num grupo de WhatsApp conversando com os amigos, mas parece que não supre a gente como supriria 10 minutos presencial. Né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração isso. Estamos sem pontos de contato. Até por sinal, se você quiser ter algum contato comigo, dia 8 de novembro vai ter o evento presencial. Aqui qualquer brecha é uma propaganda. Mas o que acontece é o quê? Se nós estamos assim, qual que é a nossa expectativa, então, de reciprocidade? O que vai acontecer é o quê? Nós estamos destreinados de relacionamento. Destreinados de convívio. O home office hoje em dia também. Veja, eu tenho uma paciente minha, nem sei se ela está assistindo isso aqui, mas ela vai saber que é ela. Eu tenho uma paciente minha que acabou assumindo um novo cargo e ela estava trabalhando de home office, e no novo cargo ela tem que ir de segunda, quarta e sexta de tarde para o trabalho. E ela está super feliz. Por quê? Porque eu saio de casa, eu me arrumo, eu vejo pessoas, eu me movimento, enfim, Eu estava falando para ela assim, é interessante, né? Hoje em dia a gente manda uma mensagem e fala, você consegue me ajudar com tal coisa? E o cara fala assim, só um pouquinho, já vai. Se o cara demora meia hora, a sua percepção é assim, nossa, o cara me enrolou, o cara me deu um migué. Agora, se você chega na mesa do seu colega e fala, ô fulano, você pode me ajudar? Ele fala, cara, tô terminando aqui, já vai. E ele tá trabalhando, você volta pra tua mesa e você fica olhando teu amigo ali trabalhar, meia hora passa muito mais rápido. Ou então até mesmo pedir uma ajuda, né? É muito mais fácil eu, quando eu tô presencialmente com a minha esposa, falar, ô meu bem, que dia que é tal coisa mesmo? Que hora que é tal evento? Qual que é o passeio de tarde? Do que eu mandar mensagem aqui, às vezes aqui do escritório, ela tá ali em cima, que hora que é tal coisa? Então, o que a gente tem que prestar atenção é que essa promessa de hiperconectividade fez com que nós ficássemos hiperacelerados, tá? E o que isso influencia é que a gente não desaprendeu a conviver. E aí, o nosso desejo de reciprocidade não é reciprocidade. Nosso desejo fica desgovernado. Por quê? Porque eu estou sozinho com o meu celular na mão. A minha realidade atual me deixa tenso, me deixa irritado e eu quero informação. E quando eu entro no WhatsApp, eu trato os outros como se fosse o chat GPT. Entende? Então o descompasso existe nisso, dessa forma como nós vivemos hoje. Mas o que eu quero perguntar para vocês aqui hoje? Né? Fizemos toda essa introdução nessa primeira parte do vídeo, entendeu? Tem algum comentário, escreva aqui embaixo. Tem alguma questão, escreva aqui embaixo. Gostou? Tá gostando do que tá vendo? Já dá like. O que acontece então agora na segunda parte do vídeo aqui? O que eu quero é que a gente pense hoje, eu vou fazer algumas perguntas agora, e eu quero que você pense na sua vida, tá? E para fazer agora essa segunda parte, essas perguntas que eu vou elaborar aqui para você, eu quero que você pense em uma relação, hoje aqui no vídeo eu quero que você pense agora em uma relação só, que você acredita que seja a relação que você tem mais dificuldade. Ou, não precisa ser mais dificuldade, mas pode ser mais convívio, talvez, seja melhor. Pessoa que você mais convive e que às vezes dá umas rugas, em que às vezes dá umas dificuldades, esse tipo de coisa. Eu quero que você pense nisso, tá? Em uma relação só. E aí o que a gente vai pensar hoje aqui, nesse vídeo, você vai tentar transpor para outras relações aí da sua vida. Aí pode ser, enfim, se você está pensando agora no seu namorado, no seu marido ou na sua esposa, aí você pensa na sua mãe, nos seus filhos, no seu chefe e assim por diante. Tá bom? Beleza? Primeira coisa aqui que eu vou perguntar para você aqui.
É bem ampla essa pergunta, mas é bom de começar por aí. O que você espera dessa pessoa, tá? Principalmente no momento de tensão. O que você espera dessa pessoa? Se é sua esposa, o que você espera que ela faça? O que você espera que ela consiga te ajudar? O que você espera que seja a postura dela? Entende? A gente tem que pensar nisso. E esse exercício é tão bom porque você pode fazer isso exatamente no momento da tensão. Meu bem, vem cá, quero conversar com você. O que eu espero? O que eu estou esperando dessa conversa? Tem que ficar claro, porque às vezes o que você espera é justo, é justificado, tá certo. Né? Um exemplo, a menina vai lá e briga com o namorado, porque o namorado esqueceu lá um compromisso dela e fez pouco caso. Quando ela vai conversar com ele, ela espera que ele peça desculpa. Por quê? Porque ele estava errado. Né? E até porque a mulher sempre espera que o homem peça desculpa. É um exemplo. O cara, né, a mulher foi lá, falou alguma coisa que ele não gostou. Quando ele vai conversar com ela, ele espera que ela escute e peça desculpa. É um pouco mais difícil, porque mulheres não pedem desculpa, mas espera que ela peça desculpa. Então a gente tem que pensar isso, o que eu espero dessa pessoa, tá? Mas também a gente tem que prestar atenção que muitas vezes a gente é muito binário, entendeu? A gente acha que na nossa cabeça as coisas são muito simples. Eu sou uma pessoa descomplicada, né? Tipo aqueles negócios de Big Brother, assim. Eu sou uma pessoa super legal, super parceira, mas não pisa no meu calo. Sabe, nós nos colocamos, a gente coloca o nosso universo interior como se ele fosse muito pueril, muito simples. Ou seja, eu quero que ele peça desculpa. Como? De que maneira? Qual postura? Qual tipo de desculpa? Porque às vezes o cara pede desculpa, não está suficiente, porque a mulher não gostou da desculpa. Às vezes a mulher pede desculpa, o cara acha que ela não entendeu ainda. Serve qualquer desculpa? Não serve? Que tipo de coisa você espera das pessoas? Você entende que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa? Porque é claro, né, eu fico falando aqui para vocês, seja normal e tenha bom senso. Você espera que a pessoa seja normal e tenha bom senso. Mas o problema é que na hora que o pau tora, a gente meio que se perde nisso. E essa pergunta também é bom, porque pode levar em consideração que assim, eu estou esperando demais. E talvez esse seja o ponto mais interessante desse vídeo aqui. Quando você pensar o que eu espero da pessoa, será que eu não estou esperando demais da pessoa? Tem essa expectativa, tem essa espera do pontual, né, das situações, tá? Situações cotidianas. Mas vamos pensar agora num momento mais amplo até mesmo assim. Né? Não pensando só nos fatos cotidianos, mas na relação como um todo. Será que você não está esperando demais? Às vezes você está esperando que a sua esposa seja amiga, parceira, amante, uma ótima mãe, uma dona de casa fantástica. Também quando ela vai fazer alguma coisa para trabalhar ou no trabalho dela, ela seja uma ótima profissional, que ela renda demais, que ela seja inteligente, que ela permaneça bonita. Será que não está esperando demais? Você, minha senhora. Será que você não está olhando para o seu marido, para o seu namorado e esperando demais do cabra? Um exemplo que eu dou desse tipo de coisa aqui. É aquela coisa da mulher que fica esperando que o cara venha pronto. Será que não está esperando demais do cara? Você conhece o cara tem 22 anos. Mas ele ainda não é provedor. Bate a merda. Com todo carinho, bate a merda. O cara tem 22, entende? Ou às vezes o cara não tem estrutura. Você conhece o cara, você percebe que o cara é aquele cara que ele tem um coração grande, mas é meio bruto. Os brutos também amam. E aí você espera que o cara seja requintado, entendeu? Que seja super requintado, super legal, super bacana, coisa e tal. Blá, 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 blá. Ou então você conhece um cara que é super inteligente, o cara fala, o cara articulado, coisa e tal, blá, blá, mas você espera que ele seja isso o tempo inteiro. Você está contando com que ele seja isso o tempo inteiro. Então, além de a gente pensar o que você espera das relações nos momentos da treta, no momento factual ali, o que você espera da relação como um todo? E aí vem a segunda pergunta. Claro que a continuação dessa a relação suporta a sua expectativa? Ó. Desculpa, mas a gente tem que pensar isso. A sua relação suporta? O momento da relação que você está vivendo suporta esse tipo de coisa que você está esperando? Um exemplo clássico, o homem está lá, trabalhando igual um camelo, vocês estão sem grana, o cara está lá, morrendo, coisa e tal. Você acha que nesse momento a relação de vocês suporta uma super atenção, um cara descansado, um cara divertido?
agora. Ou vocês, homens, a mulher tá lá, né, grávida, ou então no puerpério, tentando lidar com o primeiro filho. Será que a relação está suportando essa tua expectativa de intimidade tão grande? Ou então, será que você não vai ficar um pouco de lado mesmo? Porque neste momento a relação não suporta. E às vezes, você, minha senhora, casou com um sujeito que é calmo, que é pacato. Ah, ele era maravilhoso, ele é a paz que eu preciso para minha vida. Mas essa paz agora te irrita. Talvez a relação nunca vai suportar esse teu desejo de velocidade, de troca. Talvez não. Você casou com um cara que não tem isso. Ou você, meu cara, casou com uma mulher que é mais tranquila, mais de boca. Aí você quer a parceirona da vida, entendeu? Vamos rodar a América Latina de moto. Falar, pelo amor de Deus, eu também já tô com preguiça também, já só de pensar. Não sei, entendeu? Será que a sua relação suporta? E aí, o que acontece é o quê? Aí a gente vai começar a ver o que é exagero e o que não é. O que você está exagerando, o que você não é. O que você está exagerando tendo em vista as circunstâncias que a sua relação está agora? O que você está exagerando, não só na situação, nas circunstâncias, mas na relação, na pessoa. Eu, em consultório, já ouvi muitas mulheres falando assim, mas também, né? Coitado do meu marido, né? Como é que ele vai saber esse tipo de coisa? Como é que ele vai entender? Chegou em casa, o clássico caso. O cara chega em casa, a mulher já começa a tirar. Por quê? Porque ela tá com TPM, ela não tá se aguentando. Então ela tem que fazer o quê? Brigar com o primeiro que aparece. Quem quer aparecer o primeiro? Maridão. Ah, briga, pau, quebradeira. Eu já ouvi o paciente falando assim, eu briguei com ele sem razão e coitado dele. Ele não tá entendendo nada. Tá fazendo o melhor que ele pode. Às vezes tem mulher que fala assim, pô, sabe, eu queria tanto ter conquista, ter dinheiro, coisa e tal, a gente conseguiu, mas meu marido, puta, tá difícil, deu errado lá o negócio, ele foi passado para trás, não foi culpa dele, puta. Então, às vezes, a gente tem que olhar pro outro. Sabe aquele que eu falei no começo, o amor é sacrifício? O amor é sacrifício. E um dos primeiros sacrifícios que nós temos que fazer é olhar para o outro, para entender, acho que eu estou sentando a mão. E aí, a gente pensa que o sacrifício do amor é um sacrifício ativo, de expressão. O sacrifício do amor muitas vezes é um sacrifício silencioso. Passivo em relação ao outro, ativo em relação a mim. O sacrifício do amor muitas vezes é silencioso, passivo em relação ao outro, ativo em relação a mim. Esta frase ficou maravilhosa! Cara, essa máquina aqui ela vai funcionando, ela vai chega horas assim, que pá, não tá no roteiro isso aqui, tá? Até eu me impressiono comigo mesmo. Mas fica... E porque muita gente, o sacrifício do amor é se doar pelo outro, é fazer coisas para... Mas por que não fazer um movimento simples de se calar? Por que não fazer um movimento simples de... Eu não vou pressionar o cabra. Por que não fazer um movimento simples de... Puta, eu tô muito chato, eu não vou ficar aqui enchendo o saco do cara. Por que não fazer um movimento simples de tipo, deixa minha mulher no canto ali dela, vai, por que eu vou ficar encrencando? Por que eu vou ficar falando umas coisas na orelha dela ali? Sabe? Acho, né? A mulher falou que ia me ajudar no negócio, a gente ia conversar sobre o meu trabalho, mas ela chegou do trabalho, ela não sai do computador, do celular, deixa ela, vai. Deixa ela, talvez ela tá passando por umas coisas dela lá. O sacrifício do amor é esse também. E o que nós temos que entender? Crianças, vocês juvenis, ouve o tio J aqui, que ele vai entender que o casamento, na maior parte das vezes, é isso, é um auto-sacrifício. Eu me podo pelo bem do outro. Primeiro, quando você tem filho. Quando você tem filho, então, Maria, o que você espera? Você espera só sobreviver mais um dia. Aqui estou, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar sob a mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalhadão que nem papel. Viu? É a única parte do Racionais MC que eu conheço. Provando que eu assisti muito MTV, tá? Quando eu era jovem. Mas o que eu quero dizer... Entende? Aqui estou mais um dia sobre a sanguinária do vigia. Às vezes, assim, o casamento, às vezes, é tipo, cara, melhor é não fazer nada. Entende? Como eu estava lá na reunião dos pais, um dos pais falou assim, eu aprendi uma coisa. O homem não pode perder a oportunidade de ficar quieto. Enfim, apesar da zoeira, a gente tem que pensar nisso. O quanto eu me sacrifico. Eu sacrifico as minhas expectativas. Entenda, tem expectativas que são justas. Tem expectativas que são completamente justificadas. Que são normais. E você está no seu lugar de fala, você está certo em fazer isso. Mas, muitas vezes, a gente tem que entender que tem expectativas que não são. É por isso que a terceira frase é que a terceira pergunta é isso. O que é exagerado e o que não é. Entende?
O que é exagerado, o que não é. Então o que eu quero que vocês pensem hoje é isso aqui, ó. Seja normal, tenha bom senso e se adeque à relação. Adeque às suas expectativas, né, o que você espera dos outros, tá? Para que isso não fique... Você fique frustrado com o outro. Porque qual que é o problema daí, né? Na última partezinha aqui, nessa terceira parte do vídeo. Gostou do que eu falei? Escreve aqui embaixo. Na terceira parte do vídeo aqui. A gente fica com a expectativa errada, a gente fica se frustrando e muitas vezes o outro nem entendeu a nossa expectativa não faz sentido nenhum na realidade dele, a gente está esperando mais do que ele possa entregar e sempre nós saímos de frustração em frustração, em frustração, em frustração. Aí você fica, ai, será que o problema sou eu? Sim, às vezes o problema é você. Olha só, veja só, entende? Enfim, é isso hoje. Faz sentido, minha senhora, meu senhor? Faz sentido o que eu disse aqui? Pense com carinho. E se alguém puder, aqui embaixo nos comentários, escreva a frase que eu disse ali, tá? Porque senão eu perco as frases. Eu falo, nossa, falei uma frase boa, vai ser um bom post, eu esqueço. Então escreve a frase aqui embaixo, para daí eu publicar em algum outro lugar, utilizar ela, né? Fazer um adesivo no evento presencial, quem sabe, tá? E se você gostou do que eu falei aqui, você acha que você precisa conversar com alguém, Jota, eu queria conversar com alguém para poder clarear um pouco, porque eu sofro muito com essa questão de expectativa. Aqui embaixo também, na legenda, está escrito, marque um horário comigo. Você pode marcar um horário de terapia, a gente faz uma terapia sequencial, né, como é a terapia, ou você pode marcar um horário, um atendimento pontual que é de 1h30, tá? Muita gente que já faz terapia, às vezes marca o atendimento pontual comigo só para conversar um ponto, ter uma nova visão, para então depois, enfim, seguir a vida dele. Não tem necessidade de continuidade o atendimento pontual. Então, se você acha interessante, marca o horário comigo, tá bom? A gente pode conversar ali durante 1h30, não precisa ser sobre esse tema, mas se for sobre esse tema também não temos problema. Tá? E não se esqueça, 8 de novembro em São Paulo, eu quero você lá, para eu soltar frases tão bonitas como as que eu falei aqui, mas presencialmente, tá? E por final, espalhe a palavra do bom senso, os corações precisam, eu tenho certeza que muita gente está sofrendo por expectativa e precisa, tá? Ouvir essas palavras aqui. É isso, fico por aqui, um grande abraço, até!